Eu quero falar de um ídolo que, quando morreu, também causou uma grande comoção. Exclusivo. Um ano após a morte de Chorão, a mãe do cantor quebrou o silêncio e falou com a minha equipe. Ela se emocionou, acabou fazendo denúncias que revelam uma, não sei se eu vou falar briga, uma intriga, uma divisão dentro da própria família do Chorão. Essa, de um lado, a mãe e o irmão. Do outro lado, o filho do Chorão, tá? Do outro lado, o filho. É uma pena que esse cara foi embora. Vou dizer, de uma inteligência musical, assim, suprema. Era um... poeta, sabe? Não se tem mais poeta na música. Tem um bando de gente que acha que canta, confunde imagem com música. Hoje que vende a imagem. Se não tiver imagem, não vende. Ele tinha imagem? Ele estava preocupado musicalmente em passar aquilo que ele acreditava. E agora, vocês vão ver o depoimento dessa senhora, 12h35, aqui no nosso Domingo Show. Na tela, balança. De março de 2013. O Brasil é surpreendido com a notícia. Alexandre Magno Abrão, o Chorão. O que fazer? Bom recomeçar, poder contar com você, pois eu me lembro de uma saudade que destrói. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas. O vocalista da banda Charlie Brown Jr. é encontrado morto dentro do apartamento. Essa praga mundial, que é essa droga que tá acabando com tudo, ganhou. É um vazio que tá dentro de mim, na real. Nosso sonho se perdeu no fio. É muito importante pra mim. Eu vou embora, sem mais feridas, sem despedidas. Eu quero ver o mar. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz para quem eu amo. O laudo do ML apontou overdose de cocaína. Aos 42 anos de idade, Chorão não conseguia se ver livre das drogas. A polícia diz que eu já causei muito distúrbio. Eu posso quer saber porque eu me drogo, o que é que eu uso também. Mãe e irmão do vocalista falam pela primeira vez na televisão, aqui no Domingo Show. O Brasil saber da verdade. A gente se amava demais da conta. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. A cobertura deste prédio, avaliada em 6 milhões de reais, que fica aqui em Pinheiros, bairro nobre de São Paulo, é o patrimônio mais caro da herança de Chorão. E foi justamente aqui que o corpo do cantor foi encontrado. Além deste imóvel, Chorão deixou pelo menos outros 2 apartamentos, um carro de luxo e todo o dinheiro acumulado ao longo da carreira, com shows, direitos autorais e o pagamento das marcas que patrocinavam o cantor e até hoje vendem a imagem do roqueiro, valor estimado em 25 milhões de reais. Chorão nasceu em São Paulo, mas adotou Santos, no litoral, como cidade para se viver. Foi aqui que ele fundou o grupo Charlie Brown Jr. em 1992. Foi aqui que alcançou o auge do sucesso, sempre com o seu jeito simples de ser. A mãe e o irmão do músico vivem no 4º andar deste prédio, avaliado em
R$1,5 milhão que fica aqui em Santos, também herança de Chorão, se transformou em motivo de discórdia. A partir de agora, você que está em casa vai acompanhar com exclusividade o desabafo dos familiares. Essa senhora, mãe de Chorão, senhora que tem 77 anos, e um dos irmãos do músico Ricardo, os dois que vivem neste mesmo teto, apartamento comprado por Chorão, avaliado em R$1,5 milhão. Eles vivem aqui há mais ou menos 4 anos e meio. Os dois juntos assim, de mãos dadas, hoje lutam, segundo eles, para que o desejo de Chorão seja concretizado. Desejo de ver a sua mãe feliz, com a casa própria. Me explica, Ricardo, tá no nome de quem? Esse apartamento, ele tá no nome de uma empresa. Essa empresa era do meu irmão. E tem 1% que é do Xande e 99% o nome do meu irmão. Só para não fazer confusão na cabeça de você que tá em casa. Chorão, o nome dele verdadeiro, Alexandre. Alexandre Magno Abrão. Exatamente. E o nome do filho dele, o único filho dele, também é Alexandre. Vocês chamam de Xande. Então, esta empresa, 99% no nome de Chorão, 1% no nome do filho. Então, judicialmente, isso ficaria para o filho. Ele quer deixar até minha mãe viver. O que a gente queria, o que a minha mãe gostaria, que fosse nada requerendo nada de soberança, nada. Tudo somente que o Alexandre deu para ela em vida. Deu para ela, concretiza. Ele não honra o pai dele em 0,1%. Ele poderia dar. Ninguém quer a herança, o resto que tem. Não quero nem saber o que tem, que deixa de ter. A única coisa que a gente quer é simplesmente que ele oficialize esse apartamento que é dela. Se você tem uma casa, se você tem uma comida na mesa, se você tem uma cama limpinha, quentinha, se você tem saúde, se você enxerga, se você escuta, se você se supera, se você erra e aprende com o seu erro, aí você é feliz, aí você tem tudo. Porque dinheiro e sucesso não compra tudo, não. O dinheiro compra muita gente, mas não compra tudo, não. No dia que seu filho chegou aqui no apartamento, com um sorriso estampado no rosto, o que ele falou para a senhora que havia quitado o apartamento? Porque no começo ele financiou, depois ele foi lá e quitou. Como é que ele falou para a senhora? Especialmente para me dizer que havia quitado o meu apartamento. E era a vontade do seu filho que a senhora tivesse um cantinho, o espaço da senhora? Sim, não tem dúvida. Tanto é que ele me trouxe, logo que ele comprou, para mim, ele me trouxe aqui, o apartamento estava vazio, o chão no contrapiso. E ele então falou: mãe, eu comprei esse apartamento para você. Ela está se sentindo como se estivesse morando de favor em seu próprio apartamento. O Xande não precisa. Por que ele está fazendo isso? O fato é que depois que meu irmão foi, depois que meu irmão subiu, nenhum telefonema sequer. O jovem no Brasil não quer levar a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério, não é sério. Nunca podia imaginar que justo ele, que era tão próximo do meu filho, fosse me virar as costas. Nunca pensei.
Além do apartamento, Chorão ajudava e muito a família. A senhora também. Duas mesadas ao mês. Todo dia? 10 e dia 25. Ao todo, Chorão dava 6 mil reais. Isso sem contar as despesas de condomínio, água, luz, telefone. Secretária do lar, nossa secretária do lar empregada, plano de saúde, hidroterapia, fisioterapia, TV a cabo, bom, enfim, todas as despesas, os remédios, que é na casa de R$1.000 por mês, todos os remédios, tudo, entendeu? Depois da morte de Chorão, imediatamente, o Xande, como vocês o chamam, cortou, então? Nunca mais eu vi o Xande. E agora a senhora conta com quanto do Xande? Nada. Nada. Nunca veio um centavo dele. Aliás, nem ele também. Eu sei o que eles têm condições, né, financeiras, no poder aquisitivo. Não precisam desse, mas eles querem. Mas não importa. E mais o que meu irmão deixou aí, puxa, dá pra eles... Tá louco, tem muita coisa aí. Então, deixando claro, a gente não quer nada. De herança. Não. O Alexandre não deu esse apartamento pra ela? Passa pro nome dela. Ele sabia que entre eu e o Ale, pai dele, era uma coisa assim, muito forte. Então ele sabe o que eu perdi. Então eu achei que ele teria um gesto, pelo menos, de carinho. Que eu achava que ele um dia me telefonaria e perguntava como é que eu estava passando depois dessa catástrofe na minha vida, né? Que foi perder o pai dele. Eu queria deixar bem claro o seguinte, que antes dessa entrevista, a dona Nilda, ela conversou, eu não estou pedindo esmolas pro meu neto, não estou pedindo absolutamente nada, mas na verdade, todo aquele carinho que o seu filho, o filho da senhora tinha. Vozinha. E que ele disse que honraria. Fingido. Vozinha, me chamava de vozinha. Depois da morte de Chorão, ele voltou aqui no apartamento da senhora? Não, nunca. Antes do Chorão falecer, ele às vezes vinha até aqui, neste apartamento Vinha, poucas em Santos? vezes, mas vinha. Ele vinha para visitar os avós da parte da mãe e dava uma chegada em casa. Quando eu morava lá no Canal 2 também, ele chegou aí algumas vezes. Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas. Ela deu brecha, eu me aproximei, porque eu me fortaleço na sua vibe. Agora imagina que o Xande está te ouvindo, o Xande está escutando, está vendo esta matéria. O que você falaria para ele? De homem para homem, de um tio, né, e sobrinho? Bom, enfim, faça, honra teu pai, meu, faça, o Brasil todo tá vendo, meu. Só depende de você, só depende de você dar mesada pra tua avó, que teu pai dava. Já pensou, teu pai como deve estar contigo, cara? Teu pai deve estar louco, decepcionado, tá desgostoso da vida, de ter um filho como você, meu. Você não faz o que teu pai fazia nem pra tua mãe. Não tô nem falando de mim, dos meus irmãos, tô falando pra mãe dele, pra tua avó. Entendeu? E se você fizer isso, não te garanto, eu volto aqui e vou falar, olha, ele fez, tá? Valeu, segue tua vida em paz, eu sigo a minha, da minha mãe e acabou, tá? É isso aí. Eu tenho passado dificuldade depois que seu pai morreu, porque você bloqueou as minhas mesadas, a ajuda que eu tinha do seu pai. Você não está honrando o seu pai. Pelo contrário, você está pisando na memória do seu pai. Ai, é uma saudade muito grande que a gente não sabe o que faz.
aquela fortaleza que ele passava pra gente. E eu sinto a presença dele forte, toda vez sinto, sonho com ele, tudo, escuto, tô vendo, eu tô olhando aqui, eu tô vendo ele falando comigo. Uma saudade que destrói, corrói. Volta, Alexandre, volta, meu. Você não tinha esse direito, cara. Volta, Alexandre, volta, meu. Bem, eu só quero dizer uma coisa. Até porque jornalista sem opinião, para mim, não é jornalista. Não sei quem tem a razão, só sei duas coisas. Que o Chorão não deve estar gostando de tudo isso, porque ama a família dele. Ama a família dele. E que vocês se acertem de alguma forma aí. Que todo mundo converse, que se acertem, mãe, neto. Afinal, vocês, todos sangue, do mesmo sangue. Por meio de advogados, o filho... o Alexandre, filho de Chorão, disse que o apartamento não pode ser passado para o nome da avó, porque todos os bens do cantor estão momentaneamente indisponíveis por decisão da justiça. No entanto, Alexandre afirma que já se comprometeu a registrar formalmente que a avó irá continuar no apartamento enquanto viver. Enquanto ela estiver viva, ela vai ficar lá, sem qualquer risco de ser obrigada a sair. Os advogados ressaltam ainda que as despesas de Dona Leonilda continuarão a ser totalmente pagas. É aquilo que eu falei. Brigar para quê no final de tudo isso? Não vai valer a pena? Vai por mim.